O debate aqui sempre foi... Fala 10 minutos e agora vai correr, não quer ouvir a gente falar? Falou 2 minutos para me elogiar. Não, mas essas estatísticas do senhor, eu até acredito que não é má fé, mas se for pesquisar estatística também de quantas pessoas armadas, com armas legalizadas, salvaram a própria vida e salvaram a vida de terceiros, o senhor tinha que colocar também na estatística, porque eu acredito que a sua equipe não está usando de má fé, mas o senhor está usando só exemplos negativos. Eu vou usar um exemplo positivo aqui. Por exemplo, deputado Alexandre Leite reagiu a um assalto, 2 bandidos armados atiraram no veículo dele, estava com a esposa dele, e ele, de posse de uma arma legalizada e de um mínimo de treinamento que eu sei que ele tem, ele matou um dos bandidos, salvou, o outro vazou, salvou a vida dele e da esposa, porque são pessoas que não estavam ali para brincadeira, tanto que o veículo dele foi atingido por tiros, por disparos de arma de fogo. A questão de São Paulo, o senhor citou bastante aí, eu sabia muito bem que a esquerda ia explorar esse assunto, mas acontece o seguinte, são casos isolados, pessoas que, CACs, são pessoas que não podem ter problemas com a justiça, problemas com a polícia, e são pessoas que, se tiverem, perdem esse direito. No caso do empresário, não, porque perdeu a vida, já usou. O próprio delegado do DEIC falou, a casa dele tem a porta blindada, ele poderia ligar para a polícia militar, a polícia chegaria ali, verificaria que tratavam-se de policiais civis, mas não. Ele saiu que nem um doido lá para fora, atirando, matou a policial, uma fatalidade, uma desgraça que não poderia ter acontecido, não deve acontecer, mas o senhor está usando dados manipulados, a meu ver, manipulados, para defender suas ideias. Tem alguns dados, prometo ser bastante sintético. 76% dos homicídios que acontecem no Brasil são por armas de fogo. 80% dos roubos de veículo no Brasil têm utilização de armas de fogo. Segundo informações do Ministério da Saúde, ano passado, 41 milhões de reais foram gastos com internações hospitalares por conta de pessoas feridas por armas de fogo. Imagina esse recurso dentro do SUS para outras áreas de garantia da saúde. Então, na verdade, eu continuo achando que mais armas circulando não melhora, não garante segurança para a vida das pessoas. Outros dados relevantes. 57% das pessoas internadas por conta de armas de fogo no Brasil são negras. Eu faço esse debate aqui. Não dá para pensar a segurança pública sem um recorte racializado. 29% dos feminicídios no Brasil foram por armas de fogo em 2021. 71% das mulheres vítimas por feminicídio por armas de fogo no Brasil eram mulheres negras. Eu quero chamar a atenção. Mais armas, sem controle, sem fiscalização, na minha compreensão, aumenta a insegurança, aumenta o medo, não melhora a vida e não protege a vida das pessoas. O governo Bolsonaro, na minha opinião, criou um verdadeiro despejo descontrolado e intencional de armas no Brasil. 144 mil novos registros de CAC por ano. Olha isso. 144 mil novos registros de CAC por ano no governo Bolsonaro. Se você pega facilitação do acesso a armas e munições, mais o registro de CACs explodindo, mais a fala do presidente, que dizia publicamente que era para defesa pessoal, é importante dizer isso, flexibiliza o acesso como CAC. Caçador, colecionador e atirador. Mas o discurso do próprio presidente indicava, não é só para isso não, é para se defender. Sociedade armada não será escravizada. Ou seja, uma política de flexibilização para uma coisa, com um discurso incentivando outra coisa. Cada cidadão de bem, seja lá o que isso significa, porque vários milicianos amigos do presidente, não sei se ele chamaria de cidadão de bem. Cada cidadão de bem com uma arma na mão, a vida das pessoas vai estar protegida. A pergunta que eu faço é se o empresário lá de São Paulo, do bairro Nobre Jardins, eram policiais e investigadores. Possivelmente, sob o uso de álcool, pegou a arma e saiu atirando. E a arma estava registrada como CAC. Foi isso que Bolsonaro incentivou no Brasil. Derramou e despejou armas com calibre pesado, com milhares de pessoas se armando, utilizando o pretexto do CAC para usar arma para, em tese, defesa pessoal, ou para cometimento de crime. Acredito que o governo Lula está corretíssimo, mudando essa política, retomando uma lógica de controle e de fiscalização. Então eu conheço muitas pessoas que salvaram a sua vida porque tinham uma arma de fogo e salvaram a vida de pessoas. Agora, é claro que no universo de milhares e milhares de pessoas, sempre vai acontecer de dar errado. Alguma vez vai dar errado. Inclusive, policiais fazendo enfrentamento contra criminosos morrem também. Então, o senhor quer dizer que eles deveriam, então, a meu ver, se omitir, porque se você for para o confronto, a chance de você matar
E morrer existe. Até uma coronel falou, por que que sempre o bandido morre? Sempre o bandido morre, morre menos polícia. Graças a Deus, a coronel falou certinho. Morre menos polícia, porque a polícia tem mais treinamento, mais frieza para poder agir, né? Então é isso. Agora, pastor, eu gostaria que o senhor pesquisasse dados e trouxesse para nós aqui também, de uso positivo de armas. Uso positivo de armas. Eu tenho uma arma na cintura e já me envolvi em situações, inclusive, um garotinho uma vez de uns 15 anos, trabalhando no centro ali para um escritório, 2 vagabundos chegou para assaltar, passa a corrente e o relógio. Eu encostei do lado e falei, o que está acontecendo? O cara falou, por que você quer saber? Eu quero saber porque eu sou polícia e tenho uma 9mm. O cara falou, então tá bom, senhor. Pronto, acabou. Se não tivesse uma arma ali, o menino ia ser assaltado e eu também. Pronto. Senhor presidente, Agora... O senhor não ia sair? Deputado. Tá liberado já, pastor. Força e honra. Calma, Obrigado, por favor. É só para dar satisfação das minhas fontes. Pois não. A fonte Deixa sobre... nós caminhar, tem mais gente querendo falar. A fonte sobre internação hospitalar do Ministério da Saúde e as fontes sobre roubo de veículo, feminicídio e o recorte racial e de gênero, as fontes são das Secretarias Estaduais de Segurança Pública. Perfeito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor Henrique. Até 2024, então. Deputado Coronel Ulisses ou deputado Jones Moura? Coronel Ulisses? Senhor presidente... Ulisses, depois Jones Moura, depois Osmar Terra. Na verdade, eu tinha passado a minha vez para a doutora Ionde naquela hora. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, a Deus, acima de todas as coisas, por ter nos trazido até aqui, né, nessa última sessão aqui da nossa comissão, uma comissão que nos orgulha muito, uma comissão que tem demonstrado que tem compromisso com a população, né, e agradecer a toda a equipe, ao deputado Santos na presidência, a todos os demais parlamentares que compõem essa comissão, ao nosso amigo Benfica, que é responsável aqui para nos auxiliar em vários assuntos aqui administrativos, né, a Clícia, a Elza, a Jéssica, todas as demais pessoas que compõem a comissão. E não foi notícia boa não dizer que o nosso pastor vai permanecer aqui na comissão de segurança. É uma notícia ruim, viu, pastor? Está saindo, mas estou lhe passando aqui. A notícia ruim, porque o senhor tem um viés ideológico, um viés de proteção de criminoso, um viés de proteção de bandido. Todas as vezes que nós vamos aprovar uma lei aqui, uma legislação que é a favor da população, o senhor vota contra. O senhor vota a favor dos criminosos. E é muito simples, o que já foi falado aqui. O problema é que a esquerda, no nosso país, ela nasceu dentro das organizações criminosas. É muito simples. Então, nunca nós vamos ter o apoio da esquerda para aprovar situações parecidas àquelas que nós vimos lá em El Salvador. Porque toda vez que nós quisermos colocar algo que vai beneficiar a população, que é aquilo que a população quer, o endurecimento das leis, da legislação, para poder ajudar realmente a população de bem a progredir, a nós termos desenvolvimento econômico e social no nosso país, nós vamos ter esse pessoal da esquerda que vai votar a favor de bandidos. Olha só, ontem nós tivemos aqui a informação que lá no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, eles votaram lá o decreto do induto. E foi feito da maneira mais avacalhada que pode ser feito. O certo é 30 dias antes ser colocado em pauta para que os conselheiros possam analisar. Eles não colocaram em pauta, pelo contrário, eles informaram que a reunião ia acontecer às 19 horas, eles informaram às 15 horas que a reunião ia acontecer às 19 horas. O pessoal teve 4 horas para poder estar presente à reunião, e o pior de tudo, só foi apresentado o decreto lá em cima da hora, com muitas faltas de conselheiros. Muitos conselheiros não estavam presentes. E aí, decidiram que não vai ser estendido aquelas pessoas do 8 de janeiro. Muitas pessoas que, inclusive, não cometeram qualquer tipo de crime e estão recebendo penas de 17 anos de prisão. Ah, o indulto não vai alcançar essas pessoas. Sabe por quê? Porque, como eu falei aqui, a esquerda defende criminoso, defende bandido. Ela consegue perdoar o César Batiste, que é um terrorista que matou várias pessoas, tinha, inclusive, pedido de extradição.
essa pessoa pode ser perdoada. Mas quem estava aqui de maneira ordeira, pacífica, se manifestando, sem uso de qualquer tipo de arma, não pode ser atendido por esse indulto. E o pior de tudo, os dados que foram trazidos aqui pelo pastor, a maioria ali é aqueles dados que eles pesquisam ali no Google, tá? Não tem fidelidade. Eu garanto que não tem fidelidade. Por que eu digo isso? Porque a arma, ela é o equilíbrio das forças. Até mesmo uma mulher, que ela tem menos potencial físico e menos força que um homem. Se o homem for agredir ela e ela tiver uma arma e apontar para ele, ela não precisa atirar, não precisa fazer nada. Ele vai recuar, porque nós temos ali o equilíbrio de forças. A arma, além de ser um equilíbrio de força, é um instrumento de democracia. A arma, não adianta vir aqui dizer que o Bolsonaro liberou a arma e aumentou o crime. Pelo contrário, diminuiu mais de 20 mil homicídios. Então são dados que não condizem com a realidade. E o pior de tudo é dizer que os CACs são as pessoas que oferecem ou que dão aso às pessoas, aos criminosos terem essa arma. Mentira! Nós tivemos uma operação da Polícia Federal, algumas semanas atrás, a operação da Corvo. Deixa eu ver como é o nome da operação. Que nós tivemos até... Exatamente. E ficou comprovado nessa operação, sabe o que ficou comprovado? Que essas armas, elas são oriundas lá do Paraguai de contrabando, são armas ilegais. Quem abastece a organização criminosa não são CACs, é o contrabando e o incentivo de um governo que não combate de maneira eficiente o contrabando de drogas, o contrabando de armas. Então eu queria só deixar bem claro e defender os CACs que uma situação isolada não pode ser generalizada como foi colocado aqui. Um erro não pode generalizar como se tudo fosse errado. Então só queria colocar que essa operação deixou comprovado que essas armas, elas não vêm dos CACs e nem das pessoas de bem. Ela vem lá do tráfico, lá do Paraguai. E outra coisa, o perigo que nós estamos correndo hoje, no nosso país, de se tornar um narco-estado, está faltando só isso aqui, se é que já não é um narco-estado, e com a condescendência da esquerda. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Ulisses. Essa operação da Polícia Federal, que fez a prisão de um único contrabandista que já foram catalogadas 43 mil armas introduzidas só por ele. E a operação ainda está em andamento, o desdobramento dela provavelmente vão aparecer mais milhares de outras armas. Porque no desenvolver da investigação que a coisa vai aparecer de forma mais efetiva. Isso caiu por terra, aquele discurso que alguns diziam, inclusive o próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, diziam que não, o PCC, o Comando Vermelho, as facções criminosas do Brasil são alimentados pelos CACs. E nós que conhecemos essa matéria, né, eu pratico o tiro esportivo desde os 18 anos, então há 35 anos, conheço a matéria e nunca houve um descontrole ao ponto dos CACs, que são profissionais liberais, são advogados, engenheiros, produtores rurais, médicos, vão estar se cadastrando para entregar arma para vagabundo. Nós sabíamos que isso era uma mentira. Que agora a Polícia Federal, que é um órgão de Estado, não é órgão de governo, foi lá e fez a operação e desmontou essa narrativa falsa, eu diria até uma narrativa malandra, para induzir a erro a população e inclusive parte da imprensa, que já estava acreditando que realmente os CACs que forneciam arma para facções. Mas tem lá, são 700 mil CACs para 200 milhões de habitantes, que dá 0,01%, sei lá. Desses 700 CACs cadastrados, houve 40 registros de armas e CACs encontradas na mão de criminosos. Isso aí dá 0,001%. Né? Então não dá, como disse o Coronel Ulisses, para jogar todo um coletivo de pessoas, de brasileiros, cidadãos, que pagam seus impostos religiosamente, colocar como se fossem criminosos, que não são, ao contrário. São pessoas de bem que praticam o esporte. Aqueles que, como é o caso desse senhor lá de domingo, pelo que consta, essa arma era de posse, não é de CAC. Ele tinha a posse, não o porte, mas tinha a posse para usar dentro da arma. Ele usou a arma dentro da casa dele. Para usar a arma dentro da casa dele, não precisa ter porte, apenas a posse
Basta, né, Sargento Faur? O sujeito não precisa ter o porte de arma para utilizar a arma que aquele sujeito utilizou para matar policial. Ele estava dentro da casa dele, qualquer cidadão, não tem nada a ver com CAC. Vai lá, compra a sua arma, faz os registros na Polícia Federal, que são rigorosíssimos. Se a Polícia Federal conceder a posse, é porque ele passou por todos os critérios e teve autorização, então a licença do Estado para ter a posse. Não é porte para sair na rua, só a arma dentro da residência para proteger a si, a sua família e a sua propriedade. Como é assim em 98% dos países do mundo afora. Todos os países civilizados, o Estado dá licença para ter posse de arma dentro da sua casa. Deputado Jônio. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.